Verdade, a Palavra de Deus. Palestra de Neville Goddard realizada em 24 de novembro de 1967. Se a verdade puder ser dita de forma que seja compreendida, ela será acreditada. Espero que eu possa tornar a verdade das Escrituras tão compreensível que acredite nela. Mas, quer acredite ou não, um dia acreditará, pois as Escrituras se cumprirão em si e então as entenderá perfeitamente. As Escrituras falam de dois batismos, o batismo com a água do arrependimento e o batismo com o Espírito Santo. Paulo diz-nos: eu batizo com a água do arrependimento, mas depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu, o qual batizará com o Espírito Santo. Agora, arrependimento significa uma mudança radical de atitude em relação à vida. Se mudar o seu pensamento e as coisas no seu mundo exterior mudarem, então foi batizado com a água do arrependimento. Recentemente, um amigo partilhou estas experiências comigo, dizendo: trabalho na área de computadores. Todos os anos realizamos uma convenção e, este ano, a nossa empresa escolheu demonstrar um computador de $1 milhão. Ele foi entregue numa sexta-feira, o que nos deu 3 dias para estarmos prontos para a abertura da exposição na terça-feira seguinte. No domingo, descobrimos que algumas peças não estavam a funcionar e outras estavam em falta. Sabendo que os nossos subcontratados estavam espalhados por todo o país, quando cheguei na segunda-feira de manhã, todos estavam em estado de pânico. Controlando os meus pensamentos, comecei a usar a minha imaginação, dizendo que era terça-feira de manhã e que o computador estava a funcionar perfeitamente. Em seguida, verifiquei a lista de peças que estavam em falta e descobri que a empresa que fabricava as peças estava localizada a apenas 24 quilómetros do centro. Eles entregaram as peças naquela tarde e, na terça-feira de manhã, o computador estava a funcionar perfeitamente, exatamente como eu o havia imaginado. Um dia, um computador antigo, que estava armazenado no nosso depósito há algum tempo, foi vendido. Ninguém havia verificado se ele estava a funcionar corretamente, portanto, no dia da entrega, imaginei que tudo estava perfeito. Mas, ao verificá-lo, descobri que 2 peças vitais estavam em falta e não podiam ser encontradas. Naquela tarde, o vendedor chegou, pegou um pequeno pacote a menos de 3 metros do computador e disse: aqui estão as peças. E ele estava certo. Dentro desse pequeno pacote castanho estavam as peças que faltavam e que, aparentemente, não estavam lá antes. Aqui está um homem que foi batizado com água ao aplicar psicologicamente a verdade. A verdade aparece primeiro como uma pedra. É nesse momento que tudo é feito literalmente. A cabeça de um touro é cortada e os sacrifícios são feitos a um Deus do lado de fora. A água sai da pedra quando os factos literais adquirem significado psicológico. Depois, a água transforma-se no vinho da verdade espiritual, através da experiência. É preciso ver todo o vasto mundo como um drama psicológico. Pode pensar que nunca cometeu adultério, mas no momento em que deseja algo, o palco está montado pelo seu ato imaginário. Conter o impulso não é suficiente. No momento em que tem o impulso de roubar, o ato é cometido. O impulso de ferir é o ato de ferir. Pode ter medo de realizar qualquer ato, mas quando o impulso aparece, o ato é cometido. Quando entender isso, perdoará a todos, pois há apenas um filho, que é você, fazendo a vontade do Pai. No 3º capítulo do livro de Mateus, João afirma: eu batizo com a água do arrependimento. O arrependimento testa a sua capacidade de entrar e participar da natureza do oposto. Quando vê alguém a passar necessidade, você arrepende-se convencendo-se de que ele é rico. Na medida em que consegue acreditar nessa verdade, banha-se nas águas batismais. Somente quando age e prova o arrependimento, no desempenho, é que é batizado no verdadeiro sentido da palavra. O batismo com o Espírito Santo é algo totalmente diferente. Ao viver de acordo com a lei do arrependimento, será chamado a unir-se num único corpo, que é Deus.
No capítulo 12 de Coríntios, lemos que, num só Espírito fomos batizados num corpo. Quando esse batismo aconteceu comigo, tive a sensação de estar a ser levado para uma longa jornada. Vi-me diante do Senhor ressuscitado, que me fez uma pergunta simples. Qual é a melhor coisa do mundo? Respondi como se fosse promovido de alguma profundidade do meu próprio ser, dizendo, fé, esperança e amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. Com estas palavras, o Senhor ressuscitado abraçou-me e tornámo-nos um só ser. Nenhum olho mortal pode ver o corpo de Deus que uso, mas eu o sinto, pois o uso a cada momento. Agora, quando conto a minha história, alguns resistem, pois ainda estão cheios dos seus próprios conceitos errôneos e preconcebidos sobre Cristo. Mas sei que um dia todos serão abraçados por esse único Espírito, sendo assim batizados no único corpo de Cristo. A irmã mais velha da minha esposa é uma querida. Amamo-nos e respeitamo-nos, mas ela não consegue acreditar no que ensino. Embora acredite na Bíblia e se considere uma boa cristã, ela não conseguiu acreditar em mim quando eu disse que ela não morreria. Que até mesmo a florzinha que floresce uma vez floresce para sempre, pois eu sou um Deus dos vivos, não dos mortos. Alice não acreditou em mim nesse nível, então eu alcancei a outro nível. Em 1948, o meu secretário, Jack Butler, morreu subitamente. 6 ou 7 meses depois, totalmente acordado e consciente de onde estava e do que estava a fazer, visitei Jack. Embora ele tivesse 50 anos quando morreu aqui, lá ele era um jovem de 20 e poucos anos. De pé ao meu lado, Alice disse, sabe, ainda não acredito no que ensinas, e eu respondi, como pode dizer isso quando vê Jack aqui? O que é que ele tem a ver com isso? Ela perguntou e eu respondi, não se lembra, Jack morreu em agosto do ano passado. Com esta observação, o rosto de Alice assumiu uma expressão de total espanto. Sabendo que eu estava a dizer a verdade, ver Jack negou a sua crença na não sobrevivência. Então Jack falou, quem está morto? E eu disse, Jack, tu não estás morto, mas morreste. Eu dei-te um bom funeral católico e o teu corpo está enterrado num cemitério católico. Disse ele, tu és estúpido. Dizes que eu não estou morto. Mas morri. Isso não pode ser. Então eu disse a Alice, vem até aqui, coloquei a minha mão na coxa de Jack e disse, vê, a minha mão não atravessa a carne dele. Ela é sólida. Se eu cortasse agora, ele sangraria. Ele magoar-se-ia como tu te magoarias. Com esta observação, Jack pegou na minha mão e deu-lhe um tapa, dizendo, tira a tua mão de mim, exatamente como faria se estivesse aqui. Vê bem, não há poder transformador na morte, e Jack não sabia que havia morrido. Nem toda a gente sabe da transição. Alguns levam anos para descobri-la. Embora Alice estivesse comigo na ocasião, ela não se lembrava do incidente. Se tivesse lembrado, ele teria assumido a forma de um sonho para ela. Mas, como estou totalmente acordado, sei exatamente o que estou a fazer a cada momento. Hoje, Alice acredita na sobrevivência, embora não perceba que aquela experiência foi o início de uma mudança subtil nela. Quando forem enviados, levarão a mensagem daquele que os enviou. Dirão a todos os que ouvirem que há apenas um corpo, um espírito, um amor que abraça e incorpora o indivíduo num único corpo, que é o Senhor Jesus Cristo. Entretanto, ao testar-se a si mesmo, está a ser batizado com a água do arrependimento. Sempre a criar nesse nível, quando muda a sua atitude e permite que ela se torne fixa, o seu mundo exterior refletirá a mudança. Então, um dia, será batizado com o Espírito Santo. Entre vós está um que não conheceis. Eu mesmo não o conhecia, disse João. Mas vi o Espírito Santo descer como pomba e permanecer sobre ele. Aquele que me enviou disse-me, aquele sobre quem vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. A palavra
Com usada aqui é a preposição em. Não é aspergido com água, mas é incorporado ao próprio Espírito de amor, sendo assim batizado no Espírito Santo. Nesse momento, não é mais outro, é o corpo de Cristo. Aquele que é batizado em Cristo reveste-se de Cristo e usa esse corpo como se fosse seu. À medida que as Escrituras se desenvolvem em si, sente-se como o ser que primeiro o chamou e o incorporou ao seu corpo. Então, o Filho unigênito de Deus chama-o de Pai, e entende a maravilhosa história do batismo. E quando o conta com entendimento, alguns acreditarão em si, enquanto outros não acreditarão. Talvez, por causa do preconceito, a incorporação não seja aceita no momento, mas ela virá. Agora, se eu habito em vós e o Pai habita em mim, o Pai não está em vós? E se você está em mim e eu estou em todos, o Pai não está em todos? Não somos o mesmo ser? O mesmo Filho infinito não nos chamará de Pai? Aqueles que acreditam que Jesus Cristo foi um homem que viveu há 2000 anos não conseguem compreender um Cristo cósmico, que habita em todos, que é Deus Pai. Mas Deus, o Pai de toda a vida, está presente em cada indivíduo. E um dia Ele revelar-se-á, não como outro, mas como aquele em quem Ele se revela. No poema, de New Heavens and Earth, Os Novos Céus e a Nova Terra, de D.H. Lawrence, ele disse: Eu estava tão cansado de tudo e quando a morte chegou, eu morri, para descobrir que estou num corpo como antes, só que com uma novidade além do conhecimento de novidade e inexplicável. Isso é verdade, pois se não sabe que a história da vida é psicológica, não pode explicar a sua novidade. O meu amigo Jack morreu aos 50 anos, parecendo muito, muito mais velho. Mas quando o vi 6 ou 7 meses depois, Jack era um jovem de 20 anos, num corpo com uma novidade que ia além do conhecimento da novidade. A decomposição do corpo de Jack, que ele usava enquanto estava aqui, já havia avançado, mas Jack não sabia que havia morrido. O corpo de um amigo de 100 quilos pode ser transformado em cinzas em questão de 1 hora, no entanto, quando o encontrar, ele não entenderá como foi renovado, pois para ele o seu corpo é sólido e real. Ele respira e envelhece, assim como o seu aqui. Ele tem problemas lá, assim como você tem aqui. E se ele não ouvir a história do batismo e despertar lá, ele repetirá a experiência novamente. Enquanto estava aqui, Jack não sabia que a história da vida era psicológica, e ele não sabe disso lá. Ele participou nas minhas reuniões apenas porque estava interessado em conhecer pessoas. Ele recusava-se a assumir qualquer obrigação com a sociedade. Não queria casar-se, mas amava todas as raparigas e todas elas o amavam. Ele ainda ama todas elas, e ainda não percebeu que a vida é psicológica e sempre se renova pela semente do pensamento contemplativo. O Sr. Lawrence chamou a sua experiência de ressurreição, mas a palavra é restauração. Ele falou sobre ser restaurado à vida com uma novidade além do conhecimento da novidade. Isto é verdade, pois os dentes ou cabelos que faltam aqui são renovados instantaneamente, mas as pessoas não param para refletir sobre este facto. Eles não param para perceber que tinham 90 anos quando morreram. Que eles não passaram pelo ventre de uma mulher, mas voltaram à vida aos 20 anos. E, porque os problemas da vida estão sobre eles tentam cegamente descobrir como pagar a renda, comer e cuidar das necessidades dos seus corpos, assim como você faz aqui. Eles estão no mundo terrestre, exatamente como este, mas não nesta secção do tempo. Mas quando ressuscita, nasce no único corpo do Senhor Jesus Cristo. Isso é o paraíso. E quando deixa este corpo de escuridão e decadência, entra num mundo totalmente diferente, vestindo um corpo dotado de poder criativo. Não usará mais as limitações da carne nem terá necessidade de comida como a entende. As funções normais deste corpo não existem mais, pois usará um corpo de luz radiante, o corpo que usava antes que o mundo existisse. Agora vamos entrar no silêncio.